uma diferenciação que já existe há tanto tempo entre a AM, né, a amplitude modulada, e a frequência modulada. Porque, por exemplo, em São Paulo a gente tem as rádios com certeza muito mais segmentadas, né? Tem rádios específicas para jornalismo, né? Que rádio que só toca notícias. Exatamente. Né? Por exemplo, agora aqui no interior isso já é mais difícil, né? Porque você não consegue muito fazer uma rádio segmentada, né? Porque você tem um número menor de emissoras e elas precisam tentar abranger o maior público possível. Então, onde há segmentação? Durante a programação. Então, na parte da manhã, se o dono da emissora nota que a maior audiência dele está ligada à área rural, ele vai fazer um programa sertanejo. E assim sempre foi, né? E aí, na parte da manhã, um programa de prestação de serviços. Aquela fórmula, né, que já foi buscada e que quando querem sair acabam também não se dando muito bem. Na hora do almoço, aquele jornal e assim por diante. Agora, eu acho que nada impede que alguém ouse, né? Porque isso ocorreu. De repente, se você ousar e fazer uma coisa diferenciada, pode dar certo também. Mas é difícil você ousar correndo muitos riscos. Então, se a pessoa tem duas emissoras, uma AM ou outra FM, e tentar fazer isso, pode até ser que dê certo no interior. Mas, de repente, fazer isso de uma forma radical numa só emissora, pode ser que não dê certo. Riscos de mercado que todos nós corremos quando apostamos numa coisa ou noutra e é difícil a gente opinar a respeito, né? Eu não vou chegar aqui e falar, ô Chico, faz assim, ô fulano, faz assado. Agora, voltemos então ao túnel do tempo. Estávamos em 78, Viviane trabalhando aqui na Rádio Cultura e de repente Viviane sai de Poços de Caldas e vai para São Paulo. Porque aí eu terminei a minha etapa de colégio aqui, né? Terminei o 2º grau e aí tinha que ir para São Paulo. E nesse momento o seu Benedito vai dar até risada, né? Porque ele falou, vai para São Paulo, mas esquece esse negócio de rádio, hein, menino? Ele já falava, o Benedito Viviane, o Dito Viviane, então era contra. Não, porque logicamente eu tive a satisfação de ter um pai que bancou ali os meus estudos e tudo mais, apesar de trabalhar desde cedo, né? Mas aí eu fui para São Paulo e falei, quer saber de uma coisa? Eu preciso ter a minha independência, né? E eu gosto disso, vamos atrás disso. E eu cheguei no primeiro dia na pensão que eu fiquei, já tinha uma lista telefônica, tinha um telefone debaixo da escada que subia lá. Aí eu falei, bom, é aqui mesmo. Já abri a letra R e comecei a procurar os endereços de rádios e tal. E em 15 dias eu tive a sorte de começar a trabalhar na Rádio Tupi de São Paulo, no grande jornal Falado Tupi, que foi criado pelo Corifeu de Azevedo Marques, que a gente brinca, né? Em São Paulo a gente brinca com os nomes das ruas, né? Que a gente chama Corimarques de Azevedo Feu e Brigantônio Luiz Andeiro e aquelas coisas. Mas o Corifeu foi um jornalista sensacional. E naquela oportunidade já havia 3 Antônios trabalhando naquele jornal. Tinha o Antônio Casale, o Antônio Leão Santos e o Antônio Leite. E aí entrou o Antônio Viviane. Mais para o Jornal dos Antônios. O Jornal dos Antônios. E eu estreiei, o jornal começava às 11 horas da noite, ia até a meia-noite e meia e tal. E foi uma estreia tranquila para mim, porque ler é tranquilo para mim, eu digo isso para você com muita propriedade. Então, ler um noticiário, ou seja, sem ter aquela participação comunicativa, porque aqui a gente ouvia as rádios jovens da época, né? Eu, meus amigos, você mesmo, a gente é amigo desde sempre, a gente ouvia durante o dia, nas ondas curtas, a Excelsior, né? A máquina do som, o Antônio Celso. Aliás, aquela experiência de web rádio foi dele. E à noite a gente ouvia a Difusora de São Paulo, 960, e a Mundial do Rio de Janeiro, né? Nos 860. Tinha Big Boy e tal, e a Difusora era Jet Music, e tocava aquelas músicas que a gente queria, né? Ela era um pouco mais black do que a Excelsior era mais pop, e tinha músicas puxando mais para o lado black da coisa,
E nessa rádio, ela era co-irmã da difusora, no mesmo prédio, né? Eu fui trabalhar no Tupi, mas eu fui para lá, quando eu fui e arrumei o emprego na Tupi, eu fui para conversar com o Luiz Fernando Malioca, que era o diretor da difusora. Só que ele não tinha vaga nenhuma e me levou até o Luiz Aguiar, que era o diretor da Tupi, e esse sim, o Luiz Aguiar, junto com o Humberto Mesquita, que era o diretor de jornalismo da época, me fizeram descer até o primeiro andar lá, eu fiz o teste com o Valtinho, bom, o senhor tem a sua carteira de trabalho? Eu falei, pois não. Eu já andava no bolso. Já sacou na hora. Já saquei na hora. Ele falou, não é aqui não, é lá na 7 de abril, nos Diários Associados. E aí comecei na difusora e em 3 meses houve uma vaga, comecei na Tupi, em 3 meses surgiu uma vaga na difusora e eu fui trabalhar na rádio dos meus sonhos, a rádio que eu ouvia junto com os meus amigos aqui. E aí eu falei, nossa, e agora está todo mundo me ouvindo lá em Poços também, porque todo mundo, não precisava avisar, né? E aí, rapaz, aí eu tremi na base. Aí, na hora da responsabilidade. Na hora da estreia foi complicado, foi muito gostoso. Bem, a gente está falando da voz do Viviane, que é claro que você que está assistindo esse programa já deu para perceber a qualidade vocal do Viviane, mas eu gostaria, e o Viviane falou, não, para mim é tranquilo fazer esse tipo de situação, porque está acostumado há tantos anos. Eu queria que o Viviane lesse alguma coisa e já talvez a gente também coloque aí no seu vídeo para você conhecer os trabalhos de Viviane, alguns deles, claro, que estão aí na internet, mas eu vou pedir para o Viviane, então, fazer a leitura de um texto para que a gente possa, de alguma maneira, ter esse gostinho de ver a importância de um locutor. Porque eu já fui radialista, né, já passei pelo rádio, também pela televisão, eu costumo dizer que qualquer texto fica muito bonito ou muito feio, pode ser um texto maravilhoso do Fernando Pessoa, do Carlos Drummond de Andrade, ou qualquer texto, mas quando ele tem uma voz que vamos dizer, que maximize aí o texto, fica muito mais bonito. Então vamos ouvir um pouco de Antônio Viviane. Bom, então já que você citou alguns autores aí, depois eu leio um texto que vai dizer mais a respeito do trabalho. Esse aqui eu escrevi na época do centenário da morte de Drummond, né? Então eu escrevi assim: as palavras. As palavras. Também eu sempre fui apaixonado por elas. Sorte a minha de poder também verbalizá-las com a devida intensidade, que para mim me satisfazem. Pedras no caminho, sempre as vi. E até mesmo as sofri muitas vezes em mim mesmo. Sempre me serviram de uma forma ou de outra. Fizeram e fazem parte de minha trajetória nesta vida. Muitas juntei, outras desprezei. E outras não fizeram diferença. Estas são as minhas palavras nesse centenário de Drummond. Muito bonito, Carlos Drummond de Andrade, quando faleceu também, eu fiz um texto específico sobre... Porque quando o Carlos Drummond faleceu, realmente foi um momento histórico para a literatura brasileira, né? Acho que para a literatura até mundial, dado também que Drummond é de Minas Gerais, a gente tem um carinho maior por ele também. Não, e as pedras, as pedras, você pega todos os textos. Tá certo. Bom, eu não sei se já está no ponto ali, mas nós vamos colocar talvez alguma propaganda, algum comercial feito pelas produtoras, mas com a voz do Antônio Viviane. Eu não sei se dá para colocar agora no ar, mas se não der, a gente... vou perguntar para a técnica aqui. Pode ir? Pode ir. Então vamos colocar então já um comercial com a voz de Antônio Viviane para você deliciar-se. Série Mundial Red Bull Air Race. Voando num circuito acrobático contra o tempo, a poucos metros do chão. Só os melhores pilotos do mundo são qualificados para participar. Um contra o outro pelo campeonato mundial. 21 de abril, praia de Botafogo, Rio de Janeiro. Mais uma invenção esportiva da Red Bull. Tá aí então, gente, né, esse comercial, ele tem várias diferenciações, né? A qualidade também, vamos dizer, técnica maravilhosa. Né? Em termos de tratamento de voz, eu acho que esse foi um comercial que melhor fez o tratamento de voz da locução, porque eles pegaram todo o material, levaram para a Alemanha, a Red Bull. Isso aí foi feito em fevereiro, você viu que o evento era em abril.
toda uma programação, toda uma preparação. Houve tempo de fazer a trilha com tranquilidade, as imagens, a edição. Não é aquela coisa de, preciso ir para o ar amanhã. Que é o que geralmente acontece no Brasil, não é? Exatamente. Mas uma empresa alemã como a Red Bull, ela tem outro nível de planejamento. De planejamento, exatamente. E aí eles pegaram a locução, levaram para a Alemanha, fizeram um tratamento na trilha sonora, na locução, e aí veio o comercial editado e prontinho de lá. Foi muito bom. E o Viviane também, né, aproveitando a voz dele, ele fez 2 CDs, você já está no segundo CD, né, Viviane? Exatamente. Vamos apresentar aí para quem não conhece o primeiro e o segundo. Esse é o segundo filho ou o primeiro? Esse é o primeiro que a gente teve a oportunidade de falar sobre ele. ele. O Segredo da Águia não está dando para você ver, eu acho que vai ser um pouco difícil, mas esse é o primeiro CD do Antônio Viviane. O Voo da Águia. Fala um pouquinho. Segredo da Águia. O Segredo da Águia. Esse é a conquista. Foi em 2009. Eu estava com amigos na Rádio Mundial de São Paulo, onde eu fazia alguns programas sobre a eubiose e tudo mais. E esse rapaz escreve textos e falou, você poderia ler um texto meu? Eu gravei e ele colocou no programa dele. Chegaram 700 e-mails solicitando o texto e tudo mais. Ele falou, rapaz, eu nunca vi uma coisa dessa. Aí eu falei, que bom, que ótimo para você. E passado algum tempo, ele virou-se e falou, olha, eu tenho vários textos. E eu conversei com o Áureo Corrá, que é um maestro que lança CDs de New Age mundialmente, é conhecido no Japão, tem fãs pelo mundo todo. E o Áureo topou fazer com a gente a trilha sonora e também as músicas que intercalam. Porque você fazer um CD inteirinho falado é uma coisa um tanto maçante, né? Então nós fizemos o quê? Uma música e um texto com uma trilha e também... e aí outra música, outro texto, outra música, outro texto, finalizando com uma música. Aí essa capa do CD O Segredo da Águia, que foi o primeiro filho, né? Exatamente. E agora você já está com o segundo filho. Agora eu já filho. estou com o segundo CD. Eu não sei, você disse que tem participação de telespectadores aqui. Sim, com certeza. Você pode até sortear no final do programa. Esse aí só. O número da Águia, o chamado. Isso. Nós temos também é dos mesmos autores. Exatamente. Aí são novos textos e tudo mais. E o que trata tanto um quanto o outro texto? São textos reflexivos, porque eu acredito, William, que nessa correria, da nossa vida, nesse dia a dia, você às vezes parar para sentar e ouvir uma música que lhe traga momentos de reflexão, assim como textos também que podem chamar a sua atenção para muitas vezes sair daquela futilidade do dia a dia. E eu gosto, brincando um pouco com as palavras, ou seja, o momento que você para e medita. E quando eu falo meditar, eu digo ditar a mim mesmo. Então, a partir do momento que você para e reflete, você acaba ditando a você mesmo algumas verdades que muitas vezes passam despercebidas na correria do dia a dia. E esses são CDs que realmente proporcionam momentos de reflexão nas suas músicas. E ele não tem um caráter até para ser religioso e nem de autoajuda, absolutamente nada. Olha, realmente o pessoal pode até degustar algum tipo de textos do primeiro CD no MySpace. No MySpace. Acessando myspace.com/O Segredo da Águia, dá para ter degustação de algumas músicas e trechos de alguns textos. Porque os textos são de 10 minutos, outros de 8, outros de 12, 13, 14. Então, eu não coloquei o texto inteiro lá no MySpace, mas dá para degustar legal o primeiro CD. E o segundo CD nós não temos ainda disponível na internet, mas ambos continuam à venda e o pessoal pode solicitar através de e-mail ou de telefone.
Bem, nós estamos conversando com o Antônio Viviani. Você pode participar desse bate-papo. Aliás, hoje nós estamos com o Guedes. Hoje ele está assim, pole, né, hoje, porque ele está atendendo telefone, marcando consulta e ele está fazendo 1000 coisas aqui, né? O nosso diretor Guedes, né, está aqui, o Marco Guedes, está nos auxiliando em tudo aí. Então, tem um pouquinho de paciência quando você ligar para ele poder atender você também. Pelo 37216955 ou através do nosso endereço eletrônico jornalismo@tvpox.com.br. Não saia daí, já já a gente volta nesse bate-papo com o Antônio Viviani.